Olá, minha amiga, meu amigo. Semana está terminando e é hora de ler para vocês, com comentários nas entrelinhas, o meu artigo semanal que sai em mais de 30 jornais. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então à leitura do artigo com comentários nas entrelinhas. Como vocês sabem, nessa semana o governo mobilizou 19 deputados e senadores na comissão que está investigando o roubo gigantesco de mais de 6 bilhões de reais contra 2 milhões e 300 mil idosos da Previdência. Mobilizou 19 deputados e senadores para impedir que 11 requerimentos, ou foram nove requerimentos, fossem votados convocando o vice-presidente de um dos maiores sindicatos de idosos, pensionistas e aposentados, que é o irmão do Lula, o Frei Chico. Teve 19 votos negando e 11 a favor. E fica a grande pergunta, né? Querendo esconder o quê? Se Frei Chico está inocente, ele não está lá, o nome dele não está. A única coisa que apareceu é que o sindicato, quando renovou um acordo com o INSS, omitiu quem era o vice-presidente, que era ele. Deixou fora lá do acordo. Ele não está citado na Polícia Federal, nada. Mas então, por que impedir? Agora ficou a desconfiança. Bom, antes desse evento que eu contei para vocês, que foi na quinta-feira, foi publicado o meu artigo na quarta-feira de manhã, nos jornais. E o artigo se chama Blindando Quem? Essa é a grande questão. Está blindando o que enfim, esconde, né, toda esse nervosismo do governo nessa CPI. Não queriam que formasse a CPI, botaram lá o Omar Aziz de presidente, aí tiraram o Omar Aziz. O relator é um promotor público, é do Ministério Público de carreira, né? Então é muito eficaz nas perguntas, né? Já houve bloqueio de bens e tal, mas fazem tudo para impedir investigação. Por quê? Bom, então, como eu disse, a pergunta é: blindando quem no título? A semana começou com o 8º habeas corpus para nada informar a CPI mista que investiga o mais cruel dos roubos na história do Brasil. Na segunda-feira, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, chegou acompanhado de um habeas do Supremo e de seu advogado. Antes dele, 7 outros depoentes entraram na CPI acolitados por habeas corpus. Nem sequer a data da entrada no serviço público, Stefanuto respondeu. A lei já lhe garante o direito de não fazer prova contra si próprio. Mas um ex-presidente de uma instituição mostrar nenhum interesse em aproveitar a oportunidade para denunciar o mal que fizeram à Previdência é muito estranho. Meu Deus! Se ele foi um bom presidente e ama o INSS, era hora de ele dizer: olha, fizeram isso e aquilo, eu não tenho nada a ver com isso, eu denuncio. Nada. Já chegou de habeas corpus para ficar quieto. Bom, a sessão virou notícia mais uma vez pelo acirramento de ânimos num ambiente nada favorável à apuração de fatos. O pessoal fica nervoso, começa a gritaria, e aí, em vez de elucidação de fatos, vira briga. Aí não resolve. Falta cabeça fria. O objetivo dos governistas parece ser esse:
e tem a colaboração ingênua dos mais esquentados da oposição. Quem são os protegidos pela blindagem? Deputados e senadores, representantes do povo e dos estados, tratam de investigar o roubo que subtraiu das aposentadorias e pensões de 2,3 milhões de idosos cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Aproveitaram-se das deficiências geradas pela idade das vítimas e tiraram um pouco de cada um a cada mês com a conivência ou cumplicidade da máquina pública, que deveria fiscalizar e controlar algo tão precioso como é o sustento mínimo de gente que foi obrigada a recolher a vida toda uma contribuição que lhes diminuía o salário. Que é obrigatório, né? Ninguém tem a faculdade de recolher ou não recolher para a Previdência. E aí o salário é descontado. Assim como o patrão que paga, o salário é aumentado, né? O patrão paga mais salário do que efetivamente o operário ganha. Continuam tirando, também sem autorização da vítima. Continuaram tirando. Acho que hoje, duvido. Um crime gigantesco, perverso, desalmado, praticado com maldade e esperteza covarde contra velhinhos. Outro parágrafo. Por que foi tão difícil criar a comissão parlamentar de inquérito? Por que o governo tentou evitá-la? Por que o ministro Dias Toffoli, em 17 de junho, se reconheceu relator do caso e pediu todos os inquéritos da Polícia Federal para si? Por que a Procuradoria-Geral da República teve que agir sobre relatoria? Por sorte, o inquérito foi para a relatoria do ministro André Mendonça, que já baixou um bloqueio de 390 milhões de uma das maiores entidades, essa cujo vice-presidente é o Frei Chico. Por que Alcolumbre pôs sigilo nos registros de visitas de investigados ao Senado? Por que a mídia está tão discreta diante do tamanho e pérfido escândalo contra os avós de tanta gente? Inclusive de gente que trabalha na mídia. Por que tanto habeas corpus para ficar calado? Medo de depor? Medo de quê? Tudo isso mostra o tamanho, a importância e a gravidade do que está sendo ocultado. Último parágrafo. Entre os investigados e suspeitos, o careca do INSS, o advogado Nelson Williams e seu fiel escudeiro, o economista Fernando dos Santos Andrade Cavalcante, o Maurício Camisotti, presidentes de associações de benefícios para os idosos, inclusive o vice que é irmão de Lula, né? Entre esses, a maioria com dezenas de milhões de reais transacionados, não é o caso de Frei Chico, segundo relatórios do COAF, mais coleções de carros de luxo e esportivos, compras de imóveis caríssimos, empresas de fachada, empresas offshore. Tudo retirado dos minguados benefícios de gente idosa. Obviamente, tudo isso passou pelo Dataprev e pelo INSS, e durante muito tempo.
A falcatrua depende de um esquema gigantesco. Só conhecemos a espuma. Querem fechar às 7 chaves a caixa preta. Mas o crime contra os velhinhos exige punição. Na Flórida, o vigarista que aplicou um golpe em entidades previdenciárias pegou mais de 800 anos de prisão. Aqui, irão os governistas conseguir emudecer a CPI? Mobilizaram-se lá 19-11 para impedir a ida do Frei Chico. O silêncio dos depoentes é tão eloquente quanto o barulho dos milhões registrados pelo COAF. De Brasília, Alexandre Garcia.